No panteão dos heróis bíblicos, poucos personagens são tão enigmáticos e contraditórios quanto Sansão. Sua história não é apenas sobre um homem com força sobre-humana, mas sim um estudo profundo sobre a relação entre a dádiva divina e a falha humana. Ela nos convida a questionar: o que acontece quando o maior presente de Deus é entregue a alguém que não consegue controlar seus próprios desejos? A narrativa de Sansão, registrada no livro de Juízes, se desenrola como um épico trágico, com um protagonista destinado à grandeza, mas que, passo a passo, escolhe o caminho da autodestruição. Mais do que um herói de ação, ele é um reflexo das fragilidades que assombram cada um de nós. O nascimento de uma promessa em tempos de escuridão. A história começa em um cenário de desespero. Israel estava sob o jugo opressor dos filisteus por 40 anos. A nação estava cansada e a esperança parecia ter se esvaído. É nesse contexto de servidão que o Senhor se manifesta. Ele não escolhe um general experiente ou um líder político. Em vez disso, ele se volta para um casal estéril, Manoa e sua esposa, que viviam em uma pequena vila. Um anjo do Senhor aparece à mulher, trazendo uma notícia que desafiava a realidade. Ela daria à luz um filho. Mas essa criança era especial. Ela seria um nazireu, alguém separado e consagrado a Deus. O voto nazireu era um compromisso solene, um pacto de renúncia para que a pessoa pudesse ser um instrumento de Deus. Era um estilo de vida de pureza e devoção. As regras eram claras e inegociáveis: não beber vinho, não tocar em mortos e nunca cortar o cabelo. O cabelo não era a fonte da força, mas o símbolo visível da aliança com Deus. Era o testemunho público de sua separação para a missão divina. O menino nasce e é nomeado Sansão. A Bíblia nos informa que o Espírito do Senhor começou a movê-lo. Desde a infância, a promessa divina repousava sobre ele. A promessa de que ele começaria a libertar Israel. A expectativa para a vida dele era imensa. Mas a sua jornada, como veremos, seria marcada por escolhas que constantemente desafiavam a sua própria consagração. A descida a Timna, o começo do desvio. O primeiro sinal de que a vontade de Sansão se sobrepunha ao propósito de Deus ocorre quando ele desce a Timna, uma cidade filisteia. Ele não estava lá para lutar ou libertar seu povo, mas para satisfazer um desejo pessoal. Ele vê uma mulher filisteia e insiste com seus pais: tomai-a para mim, porque ela é agradável aos meus olhos. A desobediência a um mandamento explícito de Deus se inicia, e os pais de Sansão, embora preocupados, cedem à sua insistência. É nessa jornada que o leão ruge. O Espírito de Deus vem sobre Sansão e ele o despedaça com as mãos. O leão não era apenas um animal selvagem, ele representava os próprios filisteus, a ameaça que Sansão deveria destruir. Mas em vez de ver o ato como um chamado para a batalha, ele o ignora. Dias depois, ao voltar pelo mesmo caminho, ele encontra o esqueleto do leão com mel. E aqui está um detalhe crucial. Ele toca no cadáver, quebrando seu voto nazireu. Depois, oferece o mel impuro aos pais, que o comem sem saber de sua origem. É um ato de engano, uma mancha em sua santidade, um sinal de que sua força física superava sua força moral. O banquete de casamento com a mulher de Timna se torna um campo de batalha de enigmas e vingança. Durante a festa, Sansão propõe um enigma aos 30 convidados filisteus. Do que comeu saiu comida e do forte saiu doçura. Ele aposta 30 vestimentas, confiante de que ninguém desvendaria o mistério. A aposta era um teste de seu intelecto e mostrava sua arrogância. No entanto, os filisteus, incapazes de resolver o enigma, ameaçam a esposa de Sansão. Se não nos disser a resposta, eles dizem: queimaremos você e a casa de seu pai. A esposa, sob imensa pressão, chora e pressiona Sansão dia e noite. Você só me odeia, não me ama, ela diz. Cansado da insistência, ele finalmente revela o segredo. A fúria de Sansão não é direcionada à sua própria imprudência ou à fraqueza de sua esposa, mas sim aos filisteus que o enganaram. Ele desce a Asquelon, mata 30 homens e toma suas roupas para pagar a aposta. A violência não tem propósito maior do que sua vingança pessoal. O ciclo se aprofunda.
Ao retornar para sua casa, Sansão descobre que sua ex-esposa foi dada a outro homem. Furioso, ele se vinga de uma maneira ainda mais cruel, capturando 300 raposas, amarrando suas caudas em pares com tochas no meio e soltando-as nas plantações de cereais dos filisteus. A destruição é massiva e humilhante. A resposta dos filisteus não tarda. Eles queimam a esposa de Sansão e o pai dela, a mesma família que ele prometeu proteger. A violência, uma vez iniciada, se torna um rio de dor e sofrimento que ele mesmo criou. A tragédia de Gaza e a queda fatal. Após a vingança contra os filisteus, Sansão continua a usar sua força para fins pessoais e impulsivos. Ele vai a Gaza, outra cidade inimiga, e dorme com uma prostituta. A audácia de Sansão era tão grande que ele chega a carregar os portões da cidade para o topo de uma colina, um ato de humilhação contra os filisteus. No entanto, sua arrogância era proporcional à sua cegueira espiritual. Ele estava mais preocupado em mostrar sua força do que em honrar a Deus. Então ele conhece Dalila. A história de Dalila não é apenas sobre uma mulher sedutora, mas sobre a personificação da tentação persistente. Os príncipes filisteus a subornam, e ela se torna o veneno que corroerá o espírito de Sansão. Ela o pressiona com perguntas, e Sansão, em sua arrogância, brinca com o perigo. Ele a engana 3 vezes, revelando segredos falsos, convencido de que sua força era inabalável. Mas a pressão constante de Dalila, que o atormentava dia após dia, era uma batalha que ele não estava preparado para lutar. Cansado, exausto e talvez desejando que a pressão parasse, ele revela o seu segredo. Ao fazer isso, ele não está apenas contando onde reside sua força. Ele está quebrando a última regra do voto nazireu, o último elo visível de sua aliança com Deus. A traição de Dalila é o golpe final. Enquanto ele dorme, ela chama o homem que raspa as 7 tranças de seu cabelo. E aqui está a linha mais dolorosa e reveladora da narrativa. Ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Quando ele se levanta, sua força se foi, e ele é capturado. Os filisteus o cegam e o colocam para girar um moinho na prisão, uma tarefa de escravos. O herói que deveria ter libertado seu povo agora era um escravo cego e humilhado. A redenção em meio ao caos. A história poderia ter terminado ali, mas o narrador bíblico nos dá uma ponta de esperança. O cabelo da sua cabeça, porém, começou a crescer de novo. Não era apenas o cabelo que crescia, mas também o arrependimento e a humildade no coração de Sansão. Ele era um novo homem. A arrogância se foi, substituída pela dependência de Deus. No grande festival de Dagon, a divindade filisteia, eles trazem Sansão para ser o alvo de chacota. Eles acreditam a vitória ao seu Deus em um ato de grande desonra ao Deus de Israel. No auge de sua humilhação, Sansão clama a Deus, não por vingança, mas para ser usado mais uma vez. Ele pede: ó Deus, fortalece-me somente desta vez, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. E Deus o ouve. Em um último ato de fé e de arrependimento genuíno, Sansão empurra as colunas do templo. A estrutura desaba, matando mais filisteus do que ele havia matado em toda a sua vida. Ele morre com eles, cumprindo sua missão de juiz de Israel, não pela sua própria força ou arrogância, mas pela graça e pelo poder de Deus. A história de Sansão é um lembrete profundo de que a força verdadeira não está em nossa própria capacidade, mas na nossa dependência de Deus. É uma história sobre as consequências de viver uma vida de compromissos e sobre a misericórdia de um Deus que se lembra de nós mesmos em nosso maior fracasso. Sua vida nos mostra que a redenção é possível, mesmo para aqueles que parecem ter perdido tudo, e que a fé, no final, é mais poderosa do que qualquer força física. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like para que o YouTube entenda a importância desse conteúdo. Comente aqui embaixo qual parte da história de Sansão mais te marcou e se inscreva no canal para não perder as próximas narrativas que transformam vidas.